Olá, muito feliz. Hoje o nosso cenário do podcast está um pouquinho diferente. Estamos na cozinha aqui do Corotel. Estou super bem acompanhado pela Claudete. Muito obrigado. Obrigado pela presença e pela participação. E a Larissa, que é a chefe aqui da nutrição do Corotel. Obrigado, Larissa, por tirar um tempinho aí e conseguir dividir um pouquinho mais com vocês. Eu sempre falo, né, sempre comento com vocês, com meus pacientes, que comida é remédio e a gente sabe que nada melhor do que tratar a nossa saúde com uma boa alimentação. Então eu fiz questão, né, da minha estada aqui no Corotel, a gente preparar 3 receitas, vão ser 3 receitas, que eu já estou super empolgado aí, a barriga dá até uma roncadinha, para entender que fazer dieta, manter um bom padrão alimentar, ele pode ser gostoso, com uma boa palatabilidade e não precisa de sofrimento, não é? Isso aí, na verdade, a nossa ideia é mostrar que culinária saudável sim pode ser saborosa. Não precisa fazer dieta com sofrimento. Quando a gente trabalha com comida de verdade, a gente tem a opção de oferecer uma série de nutrientes e uma baixa questão calórica. Exato. Então o nosso podcast hoje vai ser mais interativo, né? Vamos começar? O que a gente vai ter aqui, Claudete? Fala pra gente. A gente vai ter um bobó de camarão. Tá, perfeito. E uma salada de entrada... Terrine. Um terrine de abacate com alcachofras. Ótimo. E um cheesecake de castanha de caju. Maravilha, maravilha. Vamos começar por qual? Pelo bobó. Então, bora preparar. Bora preparar o Vou até lavar a mão aqui. E não, gente, eu não vou participar, tá? Eu só vou dar um pitaco aqui. Mas a ideia é entender. E, Larissa, quando a gente fala em comida hoje, né, a gente tem que entender que, aquilo que eu falei, né, de entender que é um remédio, de entender que faz muito sentido. Eu estava até falando em outros programas que a gente mostrou um ponto importante sobre o papel do emagrecimento e a Sociedade Americana de Obesidade mostrou que 60% do processo de emagrecimento é comida, é dieta, né? Então, o que você vê aqui como diretor, como, né, mestre aqui da parte de nutrição aqui do Corotel, a importância da comida no processo de emagrecimento? Hoje em dia a gente sabe que o nosso corpo ele precisa muito mais do que só calorias para funcionar da maneira correta. E aí quando a gente insere micronutrientes, vitaminas, minerais, fibra, a composição correta de carboidrato, proteína e gordura, o nosso corpo ele fica nutrido. E aí, sem sombra de dúvidas, ele diminui a fome. A gente precisa alimentar essa pessoa, mantê-la alimentada. E aí, quando a gente oferece todos esses macronutrientes na forma balanceada, ela consegue reduzir peso sem sofrimento, sem a sensação de restrição. A gente, hoje em dia, restringe muito pouco, fala muito pouco em dieta restritiva e trabalha-se muito mais a questão da nutrição em si. Perfeito. E acho que essa é a ideia, né? Sim. Porque ficar com aquela coisa assim de comer pouco, 1, 2, 3 semanas até funciona. Depois gera um grau de irritação que não tem uma funcionalidade a médio e longo prazo, né? A gente tem várias pesquisas hoje mostrando que a restrição alimentar futuramente pode gerar compulsão. Então, o grande segredo de tudo é o equilíbrio. É a gente poder comer de tudo, mas nas quantidades corretas e da forma correta, com as combinações ideais. Legal. Você está aqui no Cura há quanto tempo? 12 anos. 12 anos? 12 anos. E o que você já viu assim, de mais interessante, casos? Fala pra gente. Olha, é muito interessante a questão da restrição que a gente estava dizendo antes. Às vezes a gente vê várias pessoas relatando a abstinência muito mais do que a fome. Então a pessoa ela tem só por ela saber que ela não tem acesso à comida, que ela não pode sair para comprar, ou que ela não pode pedir um delivery ou um service, ela sente fome, a gente, claro, conversa, aborda a parte psicológica disso, e deixa no apartamento dessa pessoa um suporte, uma fruta, uma porção de oleaginosas, enfim, e ela acaba não comendo, ela deixa no quarto, mas só o fato dela saber que se ela precisar vai ter acesso, ela já fica muito mais tranquila. Então a restrição realmente não é o caminho. E a ideia aqui é sempre... né, assim, minha segunda vinda aqui no Coro, já entendo um pouquinho o processo, mas para quem está assistindo, explica um pouco assim de como funciona. O paciente chega, né, o cliente chega aqui, o hóspede chega, faz uma avaliação individual com a nutricionista, define-se o que é uma meta calórica, como é que funciona? Explica pra gente. Na verdade, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto. Então, quando o cliente entra no Corotel, ele passa por uma avaliação nutricional, médica, fisioterapêutica,
psicológica e com a enfermagem. E quando ele passa pela nutricionista, ele é definida a necessidade energética dele e qual que é o objetivo. Tá. E aí a gente define uma dieta baseada tanto nas intolerâncias quanto nas preferências. E aí esse hóspede vai ter uma dieta individualizada para ele, de acordo com a sua necessidade. E ao longo desse tempo a gente vai tendo... Cheirinho tá bom, né? Já estamos bem aqui. Já estamos bem. A gente vai tendo diariamente conversas para tentar entender se está tudo bem, se ele precisa de mais algum apoio, se tem mais alguma adequação. Aliada a isso, a atividade física que a gente também tem diariamente, ele consegue reduzir peso de uma forma tranquila. Eu lembro que da primeira vez que eu vim, o meu primeiro e o segundo dia foi assim, faltou um negocinho, eu falei, eu tive que levantar a bandeira e a gente orientou um pouquinho mais, colocou uma suplementação nos intervalos, até para melhorar um pouquinho mais a saciedade. Porque na verdade a gente observa muito que as pessoas às vezes chegam querendo reduzir uma quantidade muito grande de peso num período muito curto de tempo. E aí querem restringir ao máximo, achando que isso vai dar um resultado, mas às vezes ficam com poucas energias até para poder praticar atividade física. Lógico. Né? Então, o ideal é a gente chegar num consenso para que ela faça esse processo sem o sofrimento. Isso. E continue depois, né? Continue porque depois. Porque a vida dela é fora daqui também, né? Porque, na verdade, o Corotel, um dos principais papéis dele é, sem dúvida nenhuma, a educação, a reeducação. Isso. Ensinar a pessoa como ela vai levar a vida depois que ela sair daqui. Tá bonito o negócio, hein, Claudete? Quase pronto. O cheirinho, gente, vocês não imaginam. O bobó de mandioquinha é um dos pratos muito requisitados, e a ideia desse prato, a gente substitui, o bobó convencional ele é feito com aipim, aqui a gente usou a mandioquinha, ou a batata salsa, ou batata baroa, né? Cada região tem um nome diferente, e essa batata, ela tem um teor, um índice glicêmico muito mais baixo do que a mandioca, e ela também tem um teor maior de fibra. Então ela traz mais saciedade. E essa cor amarela é justamente porque ela tem vitamina A. E também aumenta a funcionalidade. Exato. Não, e bacana assim a gente trocar alguns ingredientes. Não vai mudar aquele gosto gostoso de um bobó de camarão, mas vai melhorar, como você falou, saciedade, próprio intestino, questão anti-inflamatória, paciente que está no processo de emagrecimento, reduzir, né, uma insulina. Olha como é positivo mudar uma coisa ou outra. Eu vou confessar, gente, hoje eu estava no almoço aqui no COR e eu experimentei uma feijoada vegana. Eu falei, gente, vou pegar, mas assim, truco, né? Não vai. Meu Deus, é igual. Na verdade, ali o que a gente faz? A gente substitui todas as carnes de uma feijoada convencional pela proteína de soja. Então, a gente coloca a proteína de soja tanto na forma de tofu, como também na proteína de soja texturizada em tamanho grande. Então, dá aquela ideia de pedaços de carne. E a gente usa o tofu defumado, porque ele solta aquele sabor de defumado. E, além disso, a gente usa o Nutritional Yeast, que é uma levedura que tem sabor bacon e é um produto vegano para aumentar o teor de proteína. Até eu perguntei ali pros meninos do restaurante, eles falaram, não, esse aqui faz até um quê de bacon e o gosto. Eu coloquei uma salsinha ali de vocês e ficou feijoada mesmo. E fica bem parecida, né? Ficou muito gostoso. E deixa eu só entender aqui em relação a essa receita. Você acha que uma porção dessa moderada, média, tem mais ou menos quantas calorias? O que tem de parte proteica ali pela questão do camarão e tudo mais? A gente coloca o camarão com uma proteína de origem animal, então ela é um prato completo porque tem a proteína do camarão, tem o carboidrato da mandioquinha e tem a gordura do azeite de dendê e do óleo de coco. Então esse é um prato único, eu não preciso colocar acompanhamento para ter uma refeição completa. Perfeito. E aí a gente coloca cerca de 2 colheres de servir, vai dar aproximadamente 300 calorias. Que é muito menos do que um almoço convencional e que a gente vê nas anamneses nutricionais nos consultórios. E se a gente fosse comparar um bobó de camarão com mandioquinha, quanto que seria mais ou menos? De 300 para quanto? Você consegue ter uma ideia? Quando o mandioca convencional? Normal. Sim. Ele teria 400 a 500 calorias porque eles utilizam muita manteiga de garrafa, né, o queijo coalho. Nossa, já ficou pronto? Já ficou pronto. Que maravilha. Então, quanto mais ingredientes colocados, mais adiciona calorias. Aqui a gente coloca o tomate, o palmito, a mandioquinha e o camarão. Então, a gente tem um teor de
calorias menor. Maravilha, maravilha. E o grande segredo, sem dúvidas, também é o tamanho da porção. Lógico. Aqui no Corotel, nossas porções todas são pesadas, justamente para que a gente consuma realmente a quantidade que a gente precisa. Às vezes, em casa, quando a gente deixa a panela junto e vai conversando e vai se servindo de novo, acaba comendo 2, 3 vezes mais do que precisa. Né? Não, e uma coisa que é importante entender é que, assim, quando chega o prato lá no restaurante, fala assim, mas só isso, meu Deus, eu tô com fome. Quando você termina, você fala assim, é isso que eu preciso. É impressionante. Porque, na verdade, o que acontece? Todos os pratos, eles são pensados para serem nutricionalmente balanceados. Então, todos eles são trabalhados para trazer saciedade. Então, todos eles têm fibra, tem um índice glicêmico bem mais baixo. Então, ao longo da entrada, prato principal e sobremesa, o cliente tem aquela sensação de que ele comeu o suficiente, porque tudo foi muito bem calculado. Perfeito. Diferente, às vezes, em casa, a gente consome uma porção muito maior, mas só carboidrato simples, pouca proteína, pouca gordura de boa qualidade. Exato. E logo tá com 2 fome. horas tá com fome. Exato. Uma coisa importante, só para a gente entender aqui, gente, a receitinha do Bobó a gente vai disponibilizar aí para todas vocês, tá? Outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui ali na lojinha do Cor, tem os livros. Sim. A gente consegue comprar os livros pela internet? Sim, consegue. Na verdade, a gente já tem 4 edições dos nossos livros, e eles têm, desde as primeiras receitas do Cor, até a gente tem inclusive um livro que são as 40 melhores receitas do Cor, e todos eles a gente consegue comprar pela internet ou entrando em contato com o Cor Hotel. As meninas da boutique enviam via correio. Então, é possível ter em casa as nossas receitas todas. Não, e assim, é um presente que vale a pena. Se você quer dar um presente para alguém ou um presente para você mesmo, vê o livro super bem feito. Tem até uma coleção que vem com uma caixa super bonita, até para decoração. Sim, né? sim. Mas não, o livro não é para decoração, é para você colocar na cozinha lá e para fazer essas receitas, convidar amigos, entender esse processo, juntar a fome com a vontade de comer e juntar também todos os pontos positivos de um bom relacionamento, de um jantar, de trocar uma ideia e de comer saudável e de forma positiva, né? E as nossas receitas são fáceis, elas são muito práticas. A gente né? Olha como a gente fez rápido. A gente preza pela ideia de que precisa ser fácil para se encaixar no dia a dia. Lógico. Porque se colocarmos receitas muito elaboradas, com ingredientes muito complexos ou que demoram muito tempo, no dia a dia a gente não vai conseguir executar. Então a nossa ideia é que levar o Cor para casa, continuar as receitas do Cor Hotel em casa. Não, maravilha. Eu tô louco para experimentar, e você? Vamos? Tá só separado Já tá ali. pronto. Já tá pronto? Já dá para experimentar. Então vamos experimentar. Deixa eu pegar o pratinho aqui. Boa. Deixa eu pegar o talher. Deixa aqui dentro tem. Deixa eu pegar para você Pega pode experimentar. presente. Esse prato eu já conheço. Então tá bom. Tá? Fique Ah, à é? vontade. Não, mas pega depois um pra você também. Opa. Vamos lá. Hora da verdade, hein, Claudete? Meu Deus. É bom, né? Bom. Esse é um dos pratos muito elogiados. Na verdade, ele fica com o adocicado da mandioquinha, com o sabor suave da mandioquinha e o ácido do palmito. Bem interessante. Nossa, muito gostoso, muito gostoso. E eu vou confessar que eu não sou tão fã de palmito. Olha. Mas ele dá aquela... Assim, dá uma leve acidez, né? Porque, na verdade, quando a gente reduz o sal da comida, a gente precisa colocar outros elementos que deem sabor para não sentir aquela falta tão grande do salgado. Obrigada. Fique à vontade. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Pra gente entender um pouquinho mais, pensar no que a gente vai preparar agora. A gente vai fazer a nossa salada. Qual? Salada, nosso prato de entrada. Tá, eu vou deixar aqui no canto, mas depois do vídeo eu termino. Pega só até mais um camarãozinho. Podem mandar ver aí, meninas. Vamos tirar e fazer Vou tirar essa daqui, né? Que a gente já consegue. Larissa, uma coisa que eu vejo muito na prática, assim, de pacientes perguntando, e eu quero entender um pouquinho a tua opinião, em relação ao jejum intermitente. É uma estratégia? Faz sentido? Porque não é uma dieta, né? É uma estratégia que pode ser colocada para alguns pacientes. Isso. E olhe lá, qual é a sua opinião? O jejum intermitente ele é uma estratégia muito interessante, desde que seja muito bem monitorada. Né?
A gente começa com jejum de 12 horas, passa para 14, para 16, e aí este é o período que o corpo tem para se organizar. É como se a gente fizesse, naquele momento, desse um descanso para o metabolismo, e ali a gente começasse a separar o que realmente é importante, selecionar células que são melhores, que são mais fortes. E o mais interessante do jejum, na minha opinião, é a questão mental. A gente consegue entender que nós sim conseguimos ficar um período maior sem comida. E aí é uma disciplina, inclusive a gente consegue trabalhar até compulsão alimentar, algumas dependências com o uso do jejum. E a gente sabe sim que ele melhora a longevidade, ajuda na redução de glicemia, controle de hipercolesterolemia, enfim. Então, é uma estratégia que deve ser usada, desde que bem monitorada, sem sombra de dúvida. Perfeito. E uma outra questão também importante do jejum, é o que eu sempre falo para o paciente, é o que quebrar o jejum. Né? Porque às vezes a paciente fica, vamos lá, 18, 24 horas e vai lá e come um McDonald's da vida. Não adianta. É porque, na verdade, eu sempre digo isso, jejum não é ficar sem comer. Jejum é uma estratégia que a gente utiliza muito bem elaborada. Né? Então, assim, tem que ter um período de adaptação. A gente não pode começar a fazer um jejum de 24 horas, de uma hora para outra. O organismo ele tem que aprender a utilizar outras fontes de energia que não seja o carboidrato. E isso é feito com o tempo. A gente precisa sempre iniciar com proteína e quebrar com proteína, porque se eu passo um longo período de jejum e coloco um carboidrato de absorção rápida, pós-jejum, o meu efeito vai ser muito pior do que insulina lá no teto. Insulina, acúmulo de gordura, né? Então, assim, não é o que a gente quer. Então, é uma estratégia que ela precisa ser orientada e ela sendo bem feita, ela traz excelentes resultados. Não só em relação ao emagrecimento, mas em relação à longevidade como um todo. Em relação a um problema que a gente tem visto cada vez mais, né, tanto no Brasil quanto no mundo, que é a questão da obesidade. Sim. Né? Infelizmente, dados cada vez mais alarmantes, a gente vê aí né, adolescentes, jovens, o Brasil encabeçando essas taxas também a nível mundial de maneira bem negativa. Né? Eu vi até um trabalho nas últimas semanas que mostrou que 60% das mulheres hoje já estão sobrepesas ou obesas. Vocês, como né, o melhor spa médico das Américas, frente a essa pandemia da obesidade, qual que é o papel de vocês aqui em relação a educar esse paciente, mas também entender que a obesidade é um problema crônico, né? Não tem cura, né? Então... na verdade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o nosso maior papel é educar, porque a obesidade, ela virou ela se alastrou de uma forma muito grande. Quando eu me formei, a gente não falava em obesidade infantil, né? A gente falava em desnutrição infantil. E aí, as campanhas não eram sobre obesidade. Hoje a gente falava de hipertensão, de outras doenças crônicas. E a obesidade, ela, sem sombra de dúvida, eu acho que tudo isso se deve a essa modernização, a falta de tempo, a saída da mulher para o mercado de trabalho, porque aí a mulher deixou de cozinhar em casa e as pessoas acabaram consumindo muito mais produto ultraprocessado. Essa falta de olhar para a comida. Hoje a gente olha muito pouco para a alimentação. Nossa vida tomou tantas variáveis que a alimentação virou só um adicional. Então, se eu não começar a olhar para isso de novo, começar a voltar a cozinhar em casa, usar produto de comida de verdade, reduzir o uso de industrializados, mudar as propagandas. A gente sabe que as propagandas, inclusive para o público infantil, tem um peso muito grande em tudo isso. É uma junção de fatores. Mas o Curotel, a ideia nossa é que todo mundo que entre aqui saia de uma forma diferente. Não só fisicamente de peso, mas mentalmente, entendendo, olhando para a comida de uma outra forma, tendo prazer em comer, em montar a mesa para ele mesmo. Criar uma relação com a comida. Isso, né? Voltar a olhar para a comida como uma coisa vital. Eu vi tem um vereador lá de São Paulo que ele quer instituir uma regra, uma lei que coloque o tempo de refeição, porque, por exemplo, hoje o recreio de um colégio é 20, 30 minutos. Sim. Né? É por isso que a tendência é mais fácil comer um pão de queijo do que comer uma coisa saudável. É mais fácil, né, pegar uma Coca-Cola na geladeira do que pensar numa bebida mais natural. Então eu achei assim, quando eu vi assim, eu falei, mas que ideia, mas faz sentido, né? Faz todo sentido. Porque, na verdade, isso, né, desde as escolas, as cantinas de escolas precisam mudar. A educação nutricional, ela tem que ser dada em sala de aula. A criança precisa aprender que comer uma maçã é muito melhor do que comer um produto ultraprocessado. E isso tem que ser ensinado nas escolas. Né? Não é só o papel do nutricionista. Não adianta só pegar o adolescente quando ele está já com sobrepeso e trazer para o nosso consultório. O ideal é educar o paladar, mostrar.
Evitar de inserir açúcares, produtos ultraprocessados no início da primeira infância, deixar isso para depois. Exato, porque assim, a partir do momento que aquela criancinha pequena ali Sim. gosta de um chocolate, gosta de um ultraprocessado, de um sanduíche, pô, É muito mais difícil vai alterar esse tirar, paladar. né? Então, assim, faz sentido sim. Como é que estamos aí, Claudete? Nós já estamos indo para nossa sobremesa. Sobremesa? Nossa, mas já ficou pronto aqui também. Que lindo. Essa salada, ela é muito fácil de Deixa eu fazer. pegar aqui para a gente explicar um pouquinho, Isso. peraí. Boa. Explica pra gente, Larissa. Então, essa salada, a gente utiliza como base principal o abacate. Tá, O ótimo. abacate é uma fruta que tem uma quantidade grande de gorduras monoinsaturadas, então isso nos traz saciedade. Tem um índice glicêmico muito baixo, né? E aí, a gente, para completar, para ficar também um prato mais completo, nós colocamos o salmão defumado, porque aí eu vou ter uma proteína de origem animal. Se for uma pessoa vegetariana, por exemplo, a gente poderia colocar um ovo pochê, que substituiria de uma forma muito boa. E como o abacate, ele é uma fruta muito versátil, eu consigo usar tanto para coisas doces quanto para coisas salgadas, e ele dá saciedade, é rico em fibra. Então, essa simples entrada já vai trazer bastante saciedade para o prato principal. Então, eu não vou precisar comer tanto no prato principal. Perfeito, perfeito. E assim, uma das coisas que, ao meu ver, eu acho que até de forma psicológica, ver um prato bem montado, assim, né? A apresentação, o prato, o carinho, o cuidado, isso também enriquece os olhos, né? E o que você vê isso na prática, assim, de montar um alimento, deixar um prato super bonito, porque acaba, nossa, eu vou comer com mais prazer, eu vou, às vezes você vai lá, leva naquela marmita, coisa feia, um em cima do outro, não dá nem vontade, né? Isso aí. Então, assim, pegar um alimento saudável, super bem feito, assim, super bem apresentado, dá um gostinho a mais, não dá? Eu sempre digo eu sempre falo nas aulas de culinária que esse é um carinho que a gente faz pra gente. Hoje em dia as famílias são muito pequenas e as pessoas acabam morando, muita gente morando sozinha, e acabam comendo de qualquer forma em pé ali na cozinha americana, né? E eu sempre digo, escolha uma louça bonita, monte sua mesa, faça daquele momento um momento importante, porque você também vai comer com os olhos. Então, se essa mesma salada aqui que a gente fez tivesse sido colocada de qualquer jeito em uma louça qualquer, ou colocada de qualquer forma no prato, sem dúvida nenhuma não daria tanto prazer para comer. Né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que fazer com a gente. E a questão, assim, que você falou, né? O paciente que é vegetariano, a gente substituiria pelo ovo. Aqui no CUR também, se tiver um paciente, por exemplo, é porque a gente, na prática, a gente sempre acredita que o vegetariano é saudável. Sim, né? sim. Mas se ele comer batata frita todo dia, não é. ele é um vegetariano não saudável. Então, tem alguma frequência de pacientes obesos, pacientes procurando emagrecimento que são vegetarianos? Sim. O que acontece muitas vezes também, assim, a pessoa, quando ela vira vegetariana, quando ela decide por esse estilo de vida, ela só retira a carne. E não é isso. Não é só retirar a carne da alimentação. A gente tem que retirar a carne, mas inserir uma série de outros alimentos que sejam ricos em proteína. Então, a gente tem que fazer uma substituição. Colocar as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que tem proteína de origem vegetal. Perfeito. Inserir os cogumelos, que são vegetais, mas que têm um teor bom de proteína. As próprias oleaginosas, os nuts, castanha de pará, castanha de caju. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vem para cá e a gente tem que reensinar como montar um prato, como fazer um prato que seja balanceado, sem a proteína de origem animal. Porque, senão, não vai ser uma alimentação saudável. Exato. Ela precisa ser variada, né, a quantidade ideal. Fora a questão músculo, né? Sim. Quando a gente foca cada vez mais que músculo, a longevidade, se ela tira a proteína assim, de forma completamente sem acompanhamento, completamente bagunçada mesmo, a tendência é ela ter uma perda de massa muscular. E pior prognóstico de vida mesmo. Sim, né? Tanto é que em alguns casos a gente precisa usar a suplementação de whey protein de origem vegetal, que a gente já tem hoje no mercado, excelentes marcas, e a gente pode colocar o whey aqui no Corotel mesmo, a gente serve para esses pacientes nos lanches intermediários, o whey protein de origem vegetal, batido com uma fruta ou com leite vegetal para melhorar esse índice proteico. Já tô de olho, eu nem comi esse, eu já estou de olho aqui. O que a gente está fazendo aqui, Claudete? Fala pra gente. Cheesecake. Eu sou super fã de cheesecake. Eu acho que na outra encarnação eu era uma formiga, porque o que eu gosto de doce... Esse, na verdade, vai ser um mousse de castanha de caju, porque a gente vai utilizar uma base, a gente, teoricamente, seria um cheesecake, mas como ele não tem queijo, a gente vai chamar de mousse de castanha de caju. E essa base é um creme de castanha de caju que nós produzimos aqui mesmo, deixando a castanha de caju de molho, liquidificando. Este creme,
ele tem um teor grande de gordura, então ele dá uma saciedade Verdade. também. A gente vai adicionar só baunilha, um pouquinho de suco de limão e açúcar demerara. E vai dar uma base para o mousse com uma textura boa, um sabor suave, leve, extremamente saudável. E para ficar mais funcional ainda, a gente vai colocar uma calda de amora, que é um alimento riquíssimo em antioxidantes. Tá. Não, vou... Deixa eu aproveitar e vou pegar um pouquinho aqui. Opa, desculpa. Tem uma colher? Acho que eu tenho que ter. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um. Acho que eu não trouxe mais garfo. Tá servida também? Obrigada. Esse aqui para desmontar na frente da câmera é uma maravilha. Mas vamos lá. Muito bom, Claudete. E essa mesma base de castanha de caju a gente pode usar para outras receitas. E fáceis, né? Receitas Fáceis, fáceis. Essa aqui é a ideia, ser fácil. Ser fácil para caber no dia a dia. Perfeito, perfeito. Tô brigando com o salmão aqui. Essa mesma base a gente pode usar tanto uma calda de amora, como a gente está fazendo aqui, que a gente sabe que a amora tem vários compostos bioativos, são interessantes para a gente utilizar no nosso dia a dia. A gente pode fazer calda com outra fruta, pode usar calda de maracujá, calda de manga. Então, essa mesma base eu posso fazer uma série de outras sobremesas. Tá. E como é que você faz a calda aqui com a fruta? Essa calda a gente vai usar a fruta congelada, a amora, que hoje em dia a gente consegue comprar muito fácil, as frutas congeladas. E a gente vai usar suco de uva tinto, sem açúcar. Tá. Essa base a gente vai misturar a calda, as amoras congeladas, o suco de uva tinto e especiarias, anis, cravo, canela, ferver com um pouquinho de açúcar demerara e só isso, mais nada. A gente vai usar simplesmente frutas para fazer essa calda. E aí, se eu fosse fazer, por exemplo, uma calda de maracujá, eu utilizaria o suco de uva branco. Tá, perfeito. Como o suco ele já tem um sabor doce, mesmo não tendo açúcar adicionado, eu não preciso colocar tanto açúcar nessa calda. Com certeza. Então é uma sobremesa com pouquíssimo açúcar. E vamos pensar em calorias, quando a gente vai comparar esse mousse, que não é o cheesecake, mas faz às vezes, com um cheesecake tradicional. Aquele cheesecake de... É bem diferente. É bem diferente porque lá a gente vai ter um teor de gordura muito maior, mas não só a quantidade da gordura vai ser maior, mas a qualidade. Aqui a gente tem uma gordura monoinsaturada que vai auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares. Lá eu vou ter uma gordura saturada, que é completamente diferente. Total. Né? Então, e consegue dar uma média, assim, quanto que esse prato teria de caloria, mais ou menos? Essa porção que a gente serve, ela tem cerca de 50 gramas. As nossas porções são pequenas. Então, ele vai ter aqui mais ou menos umas 90, 100 calorias. Um cheesecake vai ter 350, quase 400, dependendo do tamanho da fatia, né? Dependendo do tamanho da fatia, exatamente. Porque a gente vê cada fatia que parece um tijolo, né? Então, quase um quarto do... Quase um quarto. E essa também é uma grande questão. Quando a gente serve uma porção menor, como a gente estava dizendo antes, bem apresentada, a pessoa vai comer só aquela porção e vai ficar satisfeita. Exato. Se você fizer uma fatia enorme, você vai acabar comendo a fatia inteira. Exato. Então, assim, para um processo de emagrecimento, né, que tem que trazer uma reeducação, é o melhor meio, né, de pensar em trocas simples, né, porque não é aquela coisa da dieta. Você tem que pegar um ingrediente que você nunca viu na vida, né? Que hoje eu vejo muito essa dificuldade por coisas simples e ter um resultado, assim, um impacto muito importante na tua saúde, em fator de risco cardiovascular, emagrecimento, diabetes. Assim. E no final do dia, você vai estar se sentindo nutrido, com disposição, vai dormir muito melhor. E aí o que acontece é que você começa a se apaixonar por esse processo. Entender que é tão bom ficar assim, tão bom ficar bem, que os outros hábitos você abandona e não sente mais falta. Exato. Né? Não é sofrido. Até porque, assim, não é uma questão só comida. Você vai ao banheiro melhor, você fica menos irritado, você dorme melhor, parte hormonal, né? Até porque, assim, melhorando o teu intestino, você sabe, né? Sim. Você vai conseguir absorver todos os nutrientes que você precisa. Eu vejo pacientes lá, Larissa, no meu consultório, que usam suplementos, assim,
adoidados, investem numa suplementação que a gente sabe que não é tão barata, e chega lá uma vitamina D de 12, de 15, que não é... Sim. Mas doutor, eu estou tomando, eu acredito, só que você não está absorvendo nada. Isso aí. Né? E a gente trabalha muito aqui no Corotel a questão da inflamação. Né? Então a gente retira todos os alimentos que potencializam essa inflamação e insere os alimentos que são funcionais, que melhoram os alimentos funcionais, os probióticos, os prebióticos, as fibras, justamente para melhorar esse intestino, porque a gente sabe hoje que o intestino ele é o berço de tudo. Quando eu tenho um intestino que absorve bem, que funciona bem, os resultados são muito mais potencializados. Não tem nem o que falar. Larissa, eu já entrevistei o Luiz, doutor Luiz, Sim. a doutora Mariela, mas agora eu vou sair da família e estou fazendo a primeira entrevista com um funcionário aqui do Corotel, que já faz parte da família também, né? Mas, assim, uma coisa que me encanta, é a segunda vez que eu venho, que a gente ouve nos bastidores, eu estou no restaurante, eu vejo um casal ali se despedindo, o grau de simpatia, o grau até de confiança, de familiaridade que vocês, que o time Corotel tem com todo mundo, assim. Então, isso é treinamento, isso é assim, dá para ver assim o brilho no seu olho, né? Aqui o pessoal do marketing que está me ajudando nos dias aqui de gravação e tudo mais, todo mundo super disponível, feliz. Qual que é esse ingrediente, a gente está falando de comida, qual que é esse ingrediente que o Corotel tem para os seus funcionários? Olha, eu vou te dizer, eu estou aqui há 12 anos, eu sou suspeita a falar, né? A gente trabalha com muita alegria, porque a gente sabe que a gente está fazendo bem para o outro. Então, a gente vê uma diferença muito grande das pessoas chegando, a fisionomia, o jeito, e quando eles saem muito diferentes. Eu já vi muitas coisas lindas acontecendo aqui dentro. E não tem como a gente não se apaixonar por isso, a gente se sentir parte do processo. Exato. A família Corotel, eu digo que a gente é uma família também, porque a família Cura, ela é assim. A gente trabalha aqui, trabalha bem, a gente é acolhido, a gente tem um suporte muito bom da empresa e faz o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, fica fácil. Né? Exato. Não, e dá para... Isso transcende, assim, quem vê, quem está aqui, quem participa. Você acabou de falar de resultados incríveis. Sim. Contam alguns para a gente aí, o que você já viu de mais impactante, ou alguma coisa que tocou teu coração, que sempre quando você fecha o olho, você lembra alguma coisinha. Eu acho que 2 casos que me impactaram muito foi uma moça que tinha ganhado quase 40 quilos durante a pandemia, e aí ela ficou conosco 3 meses. Tá. E aí ela saiu exuberantemente linda e perdeu todo o peso que ela precisava, reduziu, e mais do que isso, ela saiu transformada. Eu me lembro que ela, pelo tipo de... Ela chegou, né, triste, sempre vestida de preto, com roupas largas, e saiu lindíssima. Eu me lembro quando ela saiu, nós reunimos a equipe toda na recepção e começamos a bater palma para ela, então todo mundo chorou, foi bem bonito. E um outro caso que eu lembro foi uma senhora também que tinha feito uma cirurgia e chegou na cadeira de rodas, sentindo muitas dores, enfim. E aí a equipe toda se mobilizou, a fisioterapia principalmente, ela saiu andando. Nossa. Então foi uma coisa assim que eu me lembro que me comoveu muito, do jeito como ela chegou e como ela saiu. Então ela fez todo um tratamento fisioterapêutico aqui dentro e conseguiu sair andando. Então assim, foi muito bom. E fora assim, o que vocês plantam na cabecinha de cada paciente, né? Eu tô aqui dessa vez com a minha mãe, eu fiquei de novembro até agora, da última vez que eu vim até agora em abril, plantando isso na cabeça dela, assim, do que era, e ela super empolgada, vindo para cá, super empolgada, e assim, cumprindo todas as expectativas da empolgação, e às vezes até melhor, porque é tanto zelo, tanto carinho, o cheiro, a lembrancinha no quarto, é tudo um processo muito, muito bacana, assim, eu fiquei super impactado a primeira vez e continuo, né? Então, em nome de toda a minha equipe, para toda a equipe de vocês, parabéns. E agora, vamos para a sobremesa. Experimentar. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos que quero só ver. Com licença. E aí, Claudete? Foi rapidinho, hein? Foi. O que você achou? Acho que vai gostar. Tranquilo? Vem mais um pouquinho para cá, ó, por causa da câmera. E o que você mais gosta de fazer? Mais Cozinhar, né? Cozinhar? Cozinhar, o que eu mais gosto de fazer. Tem algum prato aí que seja teu carro-chefe? Eu gosto de todos. Assim. Todos? Nenhumzinho assim que você sabe? Feijoada. Feijoada? Essa que eu comi hoje? Feijoada Foi você que fez? Fez. Oh, meu Deus, devia ter feito mais feijoada aqui. Estava maravilhosa. Feijoada, Estava maravilhosa. Parabéns, parabéns. E você, Larissa, o que você mais
gosta aí de... Eu sou suspeita também. O que eu mais gosto? As nossas trufas eu acho muito saborosas. Tá. E o bobó. Tá O ali pra eu bobó terminar, tá ali pra eu é um dos terminar de pratos, comer. sem sombra de dúvida, que eu mais gosto. Perfeito. Agora deixa eu Fique à experimentar aqui vontade. esse mousse. Meu Deus. Gelado com certeza seria melhor. Agora ele iria Tá. para a Pra geladeira, geladeira? para ficar um pouco mais frio. E aí Está maravilhoso. a textura, inclusive, firma um pouco mais depois de frio. E outra coisa, ele pega o azedinho do mousse com o doce da amora. Sim. E é engraçado a gente imaginar que a sobremesa tem pouquíssimo açúcar. Então a gente coloca cerca de 2 colheres de sopa de açúcar e rende 12 porções. Nossa. Então é quase nada, né? Não, e pensar que é 1/4 a 1/5 da caloria que tem um pedaço de cheesecake. Sim. E, gente, o sabor é maravilhoso. Até porque, assim, a gente vê esse programa de televisão que a pessoa come, dá uma garfada e fala que tá ótimo. Eu já tô na 5ª, então, assim, Realmente se tá fosse bom, né? ruim, eu não estaria comendo. Pra gente finalizar e entender um pouquinho mais, pra mulher, pra telespectadora que tá vendo, né, o programa, o podcast, 3 dicas em relação à alimentação, não o que comer, mas assim, em relação a tudo, né? Porque hoje comida e alimento é algo muito, muito importante e para a mulher entender, né, essa relação que ela tem que ter com a comida. 3 dicas que você pode dar para ela. Primeiro, eu acho que é priorizar a comida de verdade, sem sombra de dúvidas. Assim, eu acho que a gente começou a perder um pouco a mão das coisas quando a gente industrializou muito. Então, é aquela velha história de descascar mais e desembalar menos. Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, é um dos segredos. A segunda dica é comer com prazer. É comer não porque só faz bem, ou porque tem poucas calorias, ou porque está na moda, né? Mas comer com prazer, sentir prazer em comer, entender que aquela comida está nutrindo o seu corpo, está fazendo você viver mais, viver melhor, prevenindo doenças. E a terceira dica, eu acho que é cozinhar para ela mesma. Eu acho que quando a gente cozinha para a gente coloca muito mais amor naquilo que faz. Então, tirar um tempinho do dia e se apaixonar pela cozinha. Eu acho que a cozinha ela é apaixonante. Eu cozinho todos os dias, né? Então, eu gosto disso. Então, é aquele momento que a gente vai para a cozinha, a gente testa coisas novas, erra, acerta. Mas é tão bom quando a gente senta e oferece a nossa comida para alguém e ela elogia. Até assim, eu não sei cozinhar nada, mas quando eu faço minha aventura, fazer qualquer coisa, mesmo que não tenha essa estética linda de vocês, me dá aquele prazer da pessoa comer, da pessoa gostar, da pessoa agradecer, né? Então realmente é um prazer. Queira eu aí que essa aula de vocês aí, que essas receitas me inspirem aí para procurar um lugar para aprender, porque eu vou precisar de ajuda. Mas é realmente isso, assim, né? Fazer o outro, fazer uma comida para outra pessoa é quase falar um eu te amo, assim, né? Porque comida é cuidado, né? Comida é cuidado com o outro, com a gente, com o meio ambiente. Então, quando eu escolho comer bem, cozinhar e fazer disso, dar para isso uma atenção que isso merece, né? Que realmente merece, os resultados são incríveis. Perfeito. Então, gente, aqui nos comentários do podcast a gente vai colocar a receita dos 3 alimentos aí que as meninas prepararam para mim. Vou colocar também o Instagram aqui do Corotel. No Instagram vocês conseguem entrar pelo site e fazer o pedido aí dos livros de receita, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu já estou levando o meu para casa. E é isso, tá? O podcast também no nosso canal no YouTube tem a entrevista completa que eu fiz com o Dr. Luiz, o chefe aqui, um dos pais da longevidade do Brasil, e o chefe, o nome aí do Corotel, com a doutora Mariela, que é a diretora técnica, filha do Dr. Luiz. E agora, mais esse podcast, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E é isso. Espero que vocês façam essas receitas, comentem aí para entender um pouquinho mais esse processo, se gostaram, o que acharam, a facilidade que foi. Claudete, muito obrigado. Obrigada. Tá? Estou super a fim de terminar o vídeo e terminar a comida. Larissa, obrigado pela aula, tá? Por dividir a cozinha de vocês aí com a gente. E para vocês, se querem ver mais algum outro podcast, algum outro tema, alguma outra receita, comenta aí que vai ser um prazer trazer mais conhecimento e estudos, conhecimento, entrevistas, né, para você, tá bom? Até mais, tchau, tchau.